Reforço Betel, a aprendizagem acontece com olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O processo contra a mineradora BHP pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, entra na reta final. O novo comandante do Estado-Maior de Israel afirma em seu primeiro discurso após assumir o cargo que a missão contra o Hamas ainda não terminou. O presidente americano Donald Trump faz seu discurso mais longo no Congresso dos Estados Unidos. Durante sua fala, ele defendeu medidas como as tarifas a países estrangeiros, a luta contra a imigração e a guerra na Ucrânia. The American dream is unstoppable. O sonho americano é imparável. O nosso país está à beira de um retorno como o mundo nunca testemunhou e talvez nunca mais testemunhará. We'll never witness again. O Papa Francisco descansa bem durante a noite e perde o início da quaresma católica devido à hospitalização. No último dia de carnaval de Olinda, bonecos gigantes de personalidades famosas e foliões enchem as ruas. Em Macapá, o bloco A Banda celebra 60 anos de folia. E no Rio de Janeiro, a última noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, onde pela primeira vez as agremiações se dividiram em 3 noites. O Jornal Mundial começa agora. Um homem morreu na manhã desta quarta-feira após o veículo em que ele estava capotar e ficar submerso em um manancial às margens da rodovia PB-073, entre as cidades de Guarabira e Mari, na Paraíba. O 3º Batalhão de Bombeiro Militar foi acionado para a ocorrência de um capotamento. No entanto, quando chegaram ao local, o carro estava submerso e as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram entrar no manancial para verificar a presença de possíveis vítimas. Ao ser localizado, um homem foi retirado do veículo e socorrido pelos bombeiros de resgate que seguiram os protocolos de atendimento pré-hospitalar. De acordo com a polícia, o corpo estava debaixo d'água há cerca de 1 hora. Ele foi conduzido ao Hospital Regional de Guarabira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi identificado e deve ter aproximadamente 60 anos. 5 pessoas ficaram feridas após um acidente entre uma ambulância e um caminhão de lixo na MT-208 em Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá, nesta quarta-feira. Na ambulância estavam 4 ocupantes, o motorista, uma técnica de enfermagem e um paciente com acompanhante. Já no caminhão estava apenas o motorista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 5 horas da manhã. No local, a ambulância estava tombada na rodovia e o motorista preso nas ferragens. A vítima estava consciente, mas tinha uma fratura exposta no braço esquerdo e reclamava de dores no abdômen e na região pélvica. Segundo os bombeiros, o motorista foi retirado do veículo e encaminhado ao Hospital Regional do município. Uma segunda vítima estava com ferimentos no braço direito e também foi levada ao Hospital Regional. Já as demais vítimas foram atendidas pela equipe da concessionária. Não há informações sobre as causas do acidente. O julgamento da mineradora BHP entra na fase final. A empresa é processada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, que ocorreu no ano de 2015. O processo contra a mineradora BHP pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, entra na reta final em Londres nesta quarta-feira, com tanto a empresa australiana quanto os demandantes confiantes na vitória. O julgamento no Tribunal Superior de Londres, que começou em 21 de outubro, está paralisado desde o final de janeiro e os advogados das partes vão apresentar os argumentos entre 5 e 13 de março. A decisão final, que pode ser objeto de apelação em um processo que vai julgar a responsabilidade da BHP, deve sair no segundo semestre do ano.
Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de uma mina de ferro em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, no estado de Minas Gerais, tirou a vida de 19 pessoas e despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce e no Oceano Atlântico. Os advogados dos demandantes pedem cerca de 265 bilhões de reais para as quase 620 mil pessoas afetadas pela tragédia. A BHP, que compartilha com a mineradora brasileira Vale a titularidade da Samarco, proprietária da barragem, negou ser uma poluidora direta desde o início do julgamento, em outubro. Depois do início do processo em Londres, a Justiça do Brasil absolveu em meados de novembro a Samarco, a Vale e a BHP de qualquer responsabilidade pela tragédia. A missão do exército israelense para derrotar o Hamas em Gaza ainda não terminou, afirmou nesta quarta-feira o novo comandante do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, ao assumir o cargo e no momento em que a segunda fase da trégua permanece em dúvida. Israel tem um novo comandante do Estado-Maior. Eyal Zamir assumiu o cargo nesta quarta-feira, no momento em que a segunda fase da trégua com o Hamas permanece em dúvida. A organização terrorista assassina Hamas realmente sofreu um golpe severo, mas ainda não foi derrotada. A missão ainda não foi cumprida. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse ao novo comandante do Estado-Maior que o país está determinado a alcançar a vitória na guerra de várias frentes, iniciada com o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Como 24º chefe do Estado-Maior, você tem uma responsabilidade muito pesada. Estamos no meio de uma longa campanha, a Guerra do Renascimento, que está sendo travada em 7 frentes, e seus resultados terão significados para gerações. Estamos determinados a atingir os objetivos da guerra por completo. Zamir substitui no cargo o tenente-general Herzi Halevi, que anunciou sua renúncia há algumas semanas, depois de reconhecer o fiasco das Forças Armadas nos ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023. O Exército reconheceu, em uma investigação publicada na semana passada, seu fracasso completo naquele dia e admitiu ter sofrido de excesso de confiança a respeito dos planos e capacidades militares do movimento islamista palestino. A seguir, o presidente americano Donald Trump faz seu discurso mais longo no Congresso dos Estados Unidos. E o último dia de carnaval no Rio de Janeiro, Olinda e Macapá. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato. O Papa Francisco descansou bem durante a noite, mas perdeu o início da Quaresma Católica na quarta-feira de cinzas, devido à pneumonia dupla que o mantém hospitalizado em Roma desde 14 de fevereiro. O Vaticano informou na manhã desta quarta-feira que o Papa Francisco, de 88 anos, descansou bem durante a noite e acordou pouco depois das 8 da manhã. No boletim médico divulgado na noite de terça-feira, a Santa Sé destacou que o estado de Francisco era estável e que não teve episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo, como aconteceu na segunda-feira. O prognóstico do pontífice continua reservado e os médicos decidiram que ele deveria usar uma máscara de oxigênio durante a noite. No 20º dia de internação no Hospital Gemelli de Roma, o líder da Igreja Católica não vai participar das celebrações da quarta-feira de cinzas, que dão início à Quaresma, o período de 40 dias que precede a Páscoa. O Papa costuma presidir a missa deste dia, no qual os fiéis recebem uma cruz de cinzas na fronte. O pontífice argentino já havia perdido as celebrações da quarta-feira de cinzas em 2022, devido a uma dor aguda no joelho.
Na noite de ontem, o presidente americano Donald Trump fez o discurso mais longo de um presidente dos Estados Unidos. Em 1 hora e 40 minutos, ele falou de seus projetos para o futuro incrível do país, que, segundo ele, a era de ouro está apenas começando. Os Estados Unidos de Donald Trump estão de volta. O presidente republicano manteve as polêmicas em dia ao discursar no Congresso na noite de terça-feira. O magnata defendeu as tarifas, suas medidas contra a imigração, prometeu uma guerra contra os cartéis, recuperar o Canal do Panamá, além de reservar muitos elogios a Elon Musk. Em um discurso de 1 hora e 40 minutos, o mais longo de um presidente americano diante do Congresso, Trump falou sobre seus projetos para um futuro incrível, porque, segundo ele, a era de ouro dos Estados Unidos está apenas começando. O sonho americano é imparável. O nosso país está à beira de um retorno como o mundo nunca testemunhou e talvez nunca mais testemunhará. Os republicanos aplaudiram cada palavra, enquanto democratas protestavam com cartazes que diziam falso ou isso é uma mentira. Logo no início do discurso, o congressista democrata Al Green foi expulso porque não parava de agitar sua bengala em direção a Trump e de interrompê-lo, dizendo que ele não foi eleito para desmantelar os programas de saúde. Mas o milionário de 78 anos não se intimidou e citou o que considera as conquistas de suas primeiras semanas de governo. Em plena guerra comercial com México, Canadá e China, países aos quais impôs tarifas de até 25%, ele defendeu as tarifas de importação. Tarifas não são apenas sobre proteger empregos americanos, elas são sobre proteger a alma do nosso país. Tarifas são sobre tornar a América rica novamente e tornar a América grande novamente. E isso está acontecendo e vai acontecer bem rápido. Haverá uma pequena perturbação, mas estamos bem com isso, não será muito. O presidente mencionou rapidamente a Ucrânia dias após seu bate-boca com o presidente Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Hoje, mais cedo, recebi uma carta importante do presidente Zelensky da Ucrânia. A carta diz: a Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociações o mais rápido possível para trazer uma paz duradoura mais perto. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos, disse ele. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump para obter uma paz duradoura. Trump voltou a ressaltar seus anseios expansionistas, dizendo que vai recuperar o Canal do Panamá e se apropriar da Groenlândia de uma forma ou de outra. O discurso teve a presença de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que virou conselheiro do presidente americano à frente do Departamento de Eficiência Governamental, responsável por cortar os gastos do governo federal. Trump agradeceu a ele, que recebeu muitos aplausos. O magnata voltou a reafirmar sua guerra contra a imigração, enquanto abre os braços a estrangeiros milionários que podem comprar permissões de residência por $5 milhões ou quase 30 milhões de reais. Vamos conversar ao vivo com o João Pedro Ferreira, que traz 7 detalhes sobre o discurso de Trump no Congresso. Boa noite, João Pedro. Olá, boa noite, Alice, Gabriel e a todos que nos assistem. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso na noite de terça-feira, dia 4, em uma sessão conjunta do Congresso pela primeira vez desde que voltou ao poder, do qual delineou sua visão para seu segundo mandato. O sonho americano é imparável, disse Trump no mais longo discurso presidencial já registrado no Congresso, com 1 hora e 40 minutos. Ele foi vaiado pelos democratas e aplaudido pelos republicanos presentes. Em 6 semanas de governo, o presidente republicano agiu para cortar empregos entre os servidores públicos, reprimir a imigração e impor tarifas aos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e colocar a aliança transatlântica em xeque por causa da guerra na Ucrânia. Trump falou também sobre a guerra comercial que ele iniciou esta semana, incluindo tarifas de 25% sobre o México e o Canadá e mais de 10% sobre as importações chinesas.
Trump fez uma menção ao Brasil. Em média, a União Europeia, China, Brasil, Índia, México, Canadá e inúmeras outras nações que nos cobram tarifas muito mais altas do que cobramos deles, o que é extremamente injusto. Trump diz que as tarifas recíprocas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos entrarão em vigor em 2 de abril. Vamos chamar a Groenlândia de um jeito ou de outro. A ilha, a maior do mundo, é um território autônomo da Dinamarca. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional. Estamos trabalhando com todos os envolvidos para tentar obtê-la. Realmente precisamos dela para a segurança global e acho que vamos obtê-la. Vamos obtê-la de um jeito ou de outro, disse ele no Capitólio. Nós os manteremos seguros e os faremos ricos. A Groenlândia é de importância estratégica para os Estados Unidos, pois fica na rota mais curta para a Europa. Além disso, contém reservas significativas de minerais e petróleo. E é isso aí, vocês ficam aí com as minhas informações. Boa noite, Alice, e eu termino aqui com esse tempinho de chuva. Obrigada, João Pedro. Boa noite para você. Hora da previsão do tempo, vamos conversar com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí para amanhã? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite para você. A onda de calor continua. Temperaturas seguem acima dos 30 graus em praticamente todo o Brasil, mas ela pode dar uma trégua. Nesta reta final de verão, será de predomínio de sol, pancadas de chuva e temperaturas elevadas pelo Brasil. O fenômeno climático continua até o domingo. No sul, uma das regiões mais afetadas pela onda de calor, grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina terá mais um dia de muito sol e pouca chuva. Em Porto Alegre, as máximas podem facilmente passar dos 36 graus e não chove. Em Florianópolis, predomínio de sol e chuva rápida à tarde. Em Curitiba, tempo abafado com chuva passageira. Calor segue firme no sudeste. Os volumes de chuva diminuem no Espírito Santo, mas ainda é necessário atenção para todo o litoral. Também há previsão de chuva para as regiões do Vale do Rio Doce, Norte Fluminense e interior do estado de São Paulo. No Rio de Janeiro e Belo Horizonte seguem sem chuva. No centro-oeste do Brasil, todo o estado de Mato Grosso, o norte de Mato Grosso do Sul e o interior de Goiás podem registrar chuva nesta quinta-feira. Alerta para temporais em Cuiabá. Em Campo Grande, na capital federal, o tempo será mais ensolarado, com muito calor e pouca chuva prevista. Em Goiás, pancadas podem ocorrer na parte da tarde. Na região nordeste do país, os volumes de chuva continuam elevados entre o Maranhão, o Ceará e o litoral do Rio Grande do Norte, devido à aproximação da zona de convergência intertropical. A chuva ocorre em vários momentos do dia e pode ser forte. Há alerta para São Luís, Teresina, Fortaleza e Natal. Já entre João Pessoa e Salvador, o tempo se mantém mais carregado, com o sol aparecendo entre muitas nuvens, calor e chuva passageira, que pode ocorrer a qualquer momento do dia. No norte do Brasil, as instabilidades continuam predominando sobre grande parte da região. Chove no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Amapá, a qualquer momento do dia também, com alerta para todas as capitais da região. Em Roraima, o tempo continua mais estável, sem chuva em Boa Vista. Vamos ver como é que fica as temperaturas em algumas capitais. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 24 graus e a máxima de 36. Em Belo Horizonte, capital de Minas, mínima de 18 e máxima de 30. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a mínima será de 23 graus e máxima de 31. Em Recife, no Pernambuco, mínima de 25 e máxima de 30. Em Maceió, capital de Alagoas, mínima de 24 graus e máxima também de 30 graus. E em Macapá, no Amapá, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Gabriel, Alice. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. Bonecos gigantes e foliões encheram as ruas de Olinda durante o carnaval. Já na pequena cidade mineira de Bonfim, a festa popular é a cavalo, uma tradição centenária.
Em Olinda, os famosos bonecos gigantes representam as personalidades que estão em alta no momento. Homenageada com fantasias de carnaval em todo o Brasil, Fernanda Torres não podia deixar de ser representada na tradicional festa pernambucana. Também tinha boneco do Messi e até do presidente americano Donald Trump, se bem que o do republicano nem todo mundo aprovou. Ter essa figura aqui eu acho negativo. Poderia trazer outras figuras até brasileiras, nordestinas, que trariam uma representatividade muito melhor do que a de Trump. Por mim, poderia totalmente ser excluído sem problema algum. O encontro de bonecos gigantes de Olinda chegou à sua 36ª edição nesta terça-feira de carnaval. O boneco de Olinda realmente ele é uma parte disso. Ele traduz aí o nosso sentimento, nossos ícones, nossos ídolos. É realmente isso que a gente gosta. Neste ano, o evento prestou tributo ao seu criador, o mestre Silvio Botelho, um dos homenageados do Carnaval de Olinda com o título Memória Viva. Viva Olinda! Na cidade de Bonfim, na região central de Minas Gerais, o cavalo é parte importante da folia durante o carnaval. O animal também recebe sua fantasia. A festa na cidade remonta às cavalhadas, celebração tradicional portuguesa realizada no Brasil desde o século XVII. Um padre, conhecido como Chiquinho, foi quem levou a tradição para a cidade quando Bonfim ainda era um vilarejo. A tradição revive as batalhas entre mouros e cristãos. O desfile, que reúne 24 cavaleiros, acontece durante o carnaval. Um grupo veste vermelho e outro azul. A arma aqui é a serpentina. É muito emocionante. Na hora que a gente entra na praça é muito emocionante, é todo mundo chamando. A gente se sente até importante. Com o público, essa troca de serpentina, essa troca de emoção, esse carinho que tem tanto dos cavaleiros quanto do público, numa tradicional cavalhada, né, que hoje a gente chama de carnaval a cavalo devido a todos os traços que a gente introduziu. Segundo os organizadores, mais de 100 mil rolos de serpentina são usados durante o carnaval na cidade, que dura 3 dias. Na capital Macapá, o bloco A Banda celebrou seus 60 anos de folia no Carnaval de 2025. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Na terça-feira de carnaval, aconteceu em Macapá a tão esperada banda, qual está há 60 anos de criação e em 2025 levou mais de 200 mil foliões amapaenses, segundo a organização. Essa é a primeira sem a participação do membro fundador e presidente do bloco, José Figueiredo de Souza, ou Savino, que faleceu no ano de 2024. O Savino foi homenageado com o boneco de Olinda. E claro que não podia faltar as clássicas fantasias. A gente separou algumas que você vai gostar. Tomaram no penico. Sim, a vovó liberou, tá bem lavado. Se vocês quiserem aproveitar também, tomar um pouquinho com a gente, fica à vontade. Caiu na rede, é peixe. Ano passado era outro nome. Quengaceiras. Só tem esses nomes? Só desses. O Homem de Lata vai aguentar até o final da banda? Claro que sim, vamos sim aguentar. Agora o Homem de Lata não tinha coração, esse aqui já arrumou o coração? A Dorothy já está providenciando isso, ela está aí no meio, ela vai providenciar pra gente. O governador do Amapá, Clécio Luiz, explicou mais sobre essa tradição da banda. A banda é a maior tradição dentro da maior expressão da cultura do Brasil, que é o carnaval. A banda, para nós, é a maior expressão, né? Porque ela foi fundada por populares mesmo, e até hoje é uma coisa livre, olha, tem um bloco aqui, tem outro ali na frente. Aqui é só o comecinho. Se você vê, os bonecos estão ali, você está na frente dos bonecos. Tem muita gente engajando aí para trás, ela fica gigante, vai ter mais de 100 mil pessoas. E ela é a expressão mais popular de todo o carnaval mapaense. O prefeito de Macapá, Dr. Fulan, também veio para a festa. A banda é o maior bloco de sujos do norte do Brasil, uma manifestação que é lei aqui na nossa cidade.
tem data certa, tem trajeto que não pode mudar e é a manifestação mais democrática e popular do carnaval. Agora o senhor está aqui trajado, mas tem uma meia diferente aí. Ganhei essa meia de presente da minha mulher, tu sabe, né? A gente tem que usar, né? Tem muita cachorrada na banda? Com certeza, a cachorrada tá imperando na banda 2025. Vadinha, você tá realizando muitos desejos na banda? Demais, muitos. O que já pediram pra você? Ixi, muitos beijos. Dá um abraço lá pro Haroldo Santos. Ele sabe quem é Toruzete, Haroldo Santos. Ai, meu Deus, para. Só eu sei que eu tô emocionado. 60 anos de banda eu. É verdade que tá com uma saudade do Haroldo? Haroldo, tu sabe que se amar é viver, vivo porque amo você. E essa é a banda, qual há 60 anos arrasta multidões pelas ruas do centro de Macapá. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou a moça feia. O Rio de Janeiro teve a última noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Pela primeira vez, as agremiações se dividiram em 3 noites e não em 2, como acontecia antes. Mais 4 escolas de samba do Grupo Especial desfilaram na terceira e última noite da folia na Marquês de Sapucaí. A festa colocou em prática um novo formato de desfiles com 4 escolas em cada noite. Para quem assiste, pode parecer apenas diversão, mas milhares de pessoas se dedicam o ano inteiro para que sua escola do coração atravesse bem a passarela do samba e se torne campeã. As horas que antecedem o desfile também são de muito trabalho. E vai para ajudar ele a montar a roupa. A roupa é lá em cima também. Tudo é feito lá em cima, entendeu? E lá no descer também, ele tenta chegar lá, ele desce ele e a composição tudo junto também, para facilitar a descida. É uma trabalheira, mas é legal. Então você tem que ter muita responsabilidade e tá se atentando sempre aos chamados, ao que você tem que fazer. Por exemplo, eu já mudei de 3 alas, né? Já fui para outra, porque tem sempre uma precisando. Também não é fácil acompanhar o som da bateria por 80 minutos. Haja samba no pé, disposição e alguns truques. O importante é a gente se preparar da melhor forma possível. Eu gosto de me preparar assim, enfaixando o pé, para que eu chegue no final ainda inteiro e ainda consiga sambar mais um pouquinho com a bateria lá no final. A grande campeã do Carnaval Carioca vai ser conhecida nesta quarta-feira. A apuração começa à tarde e a festa em uma quadra pelo Rio deve varar a madrugada. Só o próximo ano agora, hein? Sim, os foliões vão sentir saudades. Agradecemos aos meninos que ficaram nos substituindo durante esses 2 dias, né? Segunda e terça, a Vitória e o João Pedro, por terem cobrido aqui os 2 dias de carnaval, a cobertura do JM aqui na TV Mundial. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango. Para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.